Olá, gente, como vai? Tudo bem? Eu sou Moisés Ferreira do canal Saia Dela Povo Meu, tá certo, gente? Gente, hoje a gente vai falar a respeito de um fruto, tá certo? Muito importante para a prevenção de um câncer, tá certo? De um tipo de câncer. Esse fruto, gente, ele também fortalece, tá certo? Tá certo? O nosso aparelho digestivo, tá certo? Ele tem muita fibra, tem fibra, né? Ele é docinho, tá certo? Eu vou mostrar já para vocês, tá certo? E ele às vezes passa despercebido para quem mora no sítio, tá certo? Ou no campo, tá certo? Na zona rural. Sabemos que o nosso canal, Saia Dela Povo Meu, ele tem tripla aplicação, né? Primeiro, o objetivo é chamar as pessoas do campo, da cidade para o campo, viver no campo. E também, o segundo, é fazer com que as pessoas saiam das falsas doutrinas, como a doutrina da Trindade, tá certo? E outras falsas doutrinas, como o domingo como dia de guarda, né? A Bíblia não ensina o domingo como dia de guarda, e sim o sábado como dia de guarda. Eu sou adventista do sétimo dia remanescente, tá certo? E também sair é, da organização Adventista sétimo dia, tá certo? Não deixar de ser Adventista sétimo dia. O que primeiro eu quero dizer aqui, gente, que eu amo os Adventistas sétimo dia que estão dentro da organização Adventista sétimo dia. Eu tenho amigos, irmãos na fé, Adventista sétimo dia, pessoas maravilhosas de Deus, tá certo? Posso falar alguns, o irmão G, né, que ele manda alguns, mandou um livro para mim, manda livro para mim, manda lição também, né, irmão G? Você de Recife, tá certo? E outros irmãos de Recife, tá certo? De Passira, irmãos, o irmão a sua esposa também, né? Tem sua filha. Gente maravilhosa, tá certo, gente? Não tenho o que falar dos irmãos adventistas do sétimo dia, tá certo? É... Só um momentinho, eu vou dar uma pausinha aqui. Então, continuando aqui, gente. Veja só. Irmãos maravilhosos, tá certo, gente? Não tenho o que falar. Porém, tenho o que falar a respeito das doutrinas, tá certo? A gente sabe que até a morte de Ellen White, até a morte de Ellen White, a igreja nunca ensinou a doutrina da Trindade. A doutrina da Trindade, sempre para os adventistas sétimo dia, inclusive Ellen White e os pioneiros, era uma doutrina estranha, tá certo? Era o vinho, um dos vinhos da Grande Babilônia. O principal vinho da Grande Babilônia, tá certo, gente? É, o Adventista sétimo dia, inclusive eu, né? E principalmente no tempo de Ellen White, né? Dos pioneiros, sempre foi o vinho da Grande Babilônia, tá certo? A doutrina central da Igreja Católica. Ellen White rejeitou essa doutrina da Trindade. Ela morreu sendo unitariana, tá certo, gente? Aí é por isso que, quando nos meus ensinos, você vai ver no meu canal, que eu não ensino a doutrina da Trindade como a organização Adventista Sétimo Dia, que bebeu do vinho da Grande Babilônia, que é essa principal doutrina, a ideia é que Deus é três e ao mesmo tempo é um, que destrói a personalidade do Pai e do Filho. Só existem duas pessoas, o Pai e o Filho, tá certo? E o Espírito Santo, que a Bíblia é clara. O objetivo do meu canal, ou da Bíblia e do Espírito Profecia, não é negar que existe o Espírito Santo. O Espírito Santo existe. Ora, a gente vê logo no primeiro capítulo da Bíblia, e o Espírito de Deus parava sobre as águas. Mas a Bíblia diz o quê? O Espírito de Deus, e não o Espírito de uma terceira pessoa da Trindade, tá certo? De um terceiro ser. O Espírito Santo nunca foi para os apóstolos, para Cristo, para os discípulos que vieram em seguida no longo da história, tá certo? Dos séculos, né? E para os pioneiros adventistas sétimo dia, para Ellen White, uma terceira pessoa, e sim uma terceira personalidade, tá certo? O Espírito Santo é ele mesmo, é o Espírito de Cristo, não um terceiro ser. Quando eu faço do Espírito Santo um terceiro ser, eu destruo a personalidade do Pai e do Filho. Eu tiro o Espírito do Pai. Veja que no princípio, tá certo? O primeiro capítulo, análise direitinho. O Espírito do Pai, diz a Bíblia, pairava sobre as águas. O Espírito de Deus, tá certo? Pairava sobre as águas de Deus. Jesus é Deus ou não é? Jesus é Deus.
O Pai é Deus ou não é? É. Então o Espírito do Pai e do Filho parava sobre as águas. Então o Espírito Santo é o Espírito do Pai e o Espírito do Filho. No Novo Testamento, ele é muito chamado o Espírito de Cristo, tá certo? O Espírito do Senhor, o Espírito de Deus, tá certo? Então o Espírito, se você for em Atos, quando o apóstolo Paulo reúne os anciões de Éfeso, ele diz o quê? Tem cuidado de vós e de todo o rebanho, o qual o Espírito Santo comprou com o seu próprio sangue. O Espírito Santo comprou. Paulo está certo em falar isso. Foi o Espírito Santo que comprou com o seu próprio sangue. Quem derramou o sangue na cruz do Calvário? Foi o Espírito Santo? Foi o Espírito do Pai? Ou foi o próprio Senhor Jesus Cristo? Claro que não tem problema nenhum dizer que o Espírito Santo derramou seu sangue na cruz. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele é o reivindicador da obra que Cristo fez por nós na cruz do Calvário, derramando seu sangue. O Espírito Santo é o Espírito de Cristo, então ele mesmo, por isso que ela diz, o Espírito Santo é ele mesmo. Por isso que em Atos diz que ele comprou com seu próprio sangue. Por quê? Porque está falando da personalidade, tá certo? A terceira personalidade da divindade, que é o Espírito Santo, que é o Espírito de Cristo. Então ele mesmo derramou seu sangue na cruz do Calvário, tá certo? Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, Jesus ele trabalha em dois ministérios, meu amado, tá certo? Ele trabalha no santuário celestial, no lugar santíssimo, purificando o santuário, humanidade glorificada, e ele trabalha por meio do seu Santo Espírito. Agora tá vendo porque Paulo tá certo? Que ele mesmo derramou seu sangue na cruz. Por quê? Porque na sua segunda frente de trabalho que ele está trabalhando aqui na terra, e trabalha como ministro em nossos corações. Ele é ministro no céu, com uma de suas naturezas, sua personalidade, e ele é ministro em nossos corações. Então o Espírito Santo é o próprio Senhor Jesus Cristo em sua natureza divina. Tá certo? Tranquilo sobre isso, né? Então o Espírito Santo não é uma terceira pessoa. Isso aí é uma invenção, é uma doutrina falsa, é o principal vinho da Igreja Católica Romana, e quem beber dele receberá as pragas e consequentemente perderá a salvação. Você está entendendo porque Ellen White disse, antes de morrer, que a Igreja Adventista do Sétimo Dia se tornaria uma nova organização? Muda-se a doutrina, muda-se a religião. Então foi isso que aconteceu. A Igreja Adventista do Sétimo Dia se afastou da palavra do Senhor. Lembrando que nós só somos povo de Deus se nós estivermos arraigados, submetidos à palavra de Deus. Quando nós deixamos a palavra de Deus de lado, nós deixamos de ser o povo de Deus. Tá certo? Estou aqui com o meu tio aqui, ó. Tio Roque. Tá certo? Então deixamos de ser, né, o povo de Deus. E nós estamos aqui, tá certo? Para falar a respeito sobre isso. Eu já falei para ele aqui, ó. Ele já sabe que não existe três pessoas. Ele já guarda o sábado, né? Não guardava antes, agora já guarda o sábado. E já conhece, pouquinho a pouquinho está conhecendo a palavra de Deus, tá certo? Então, a Bíblia diz, lâmpada para meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos, tá certo? Então, a Bíblia é a única regra de fé e doutrina. Então, a organização de 27º dia se tornou uma nova organização, não é mais a menina dos olhos de Deus. Então, o meu canal, que tem como título Saia Dela por Meu, é sair da organização adventista do sétimo dia. Tem gente que pensa que sair da organização é sair da igreja adventista do sétimo dia. Não, você continua sendo a igreja é as pessoas. Você se reúne em quê? Em pequenos grupos, para fazer e proclamar a última mensagem de Deus nessa terra. Sai dela por meu. Agora eu pergunto a você, como você pode dizer, sai dela por meu, se você está dentro, você está bebendo do vinho da grande Babilônia? Me responda isso, por favor. Sabe quando 6 não é meia dúzia? É nesse momento, meu amado. Tá certo? Então, se você estiver dentro da organização de 27º dia, bebendo do vinho da grande Babilônia, você receberá as pragas e, consequentemente, perderá a salvação. Mas vamos voltar aqui a um ponto mais importante, que é o ponto do vídeo, tá certo? A mostrar a você um fruto que previne o câncer do útero. Ele também, meu amado, facilita na digestão, no nosso aparelho digestivo, tá certo? Então, é um fruto muito maravilhoso que temos aqui no sítio do meu tio Roque, tá certo? Que ele tem aqui, em outros lugares também ele tem,
e é super importante para a prevenção de um câncer, como eu disse, tá certo? E sabe qual é o câncer que ele previne? Você vai saber no finalzinho desse vídeo, tá certo? Eu vou virar o lado da câmera aqui para mostrar o fruto primeiro a você, o pé e o fruto, tá certo? Vamos virar aqui. Deixa eu tentar virar aqui que a câmera não está querendo virar.